Bom dia, galera! Hoje iniciaremos um novo conteúdo, tá? A origem do universo e o sistema solar. Vocês podem estar acompanhando o conteúdo no livro de vocês, tá ok? A origem do universo, né? Como será que o universo ele foi formado, ele foi criado, tá? Então, essa origem ela está ligada às diversas religiões que apresentam várias explicações sobre o universo, tá? Então, não existe uma, duas explicações, existem várias explicações como o universo ele foi formado. E dentre essas explicações, a gente tem o quê? A dos povos suméricos, que eles acreditavam, né, que a Terra tinha a forma de um casco de barco, de cabeça para baixo, e que o Sol girava em torno da Terra. E aqui na imagem do lado, representa como esses povos acreditavam que a Terra era formada, tá? Aqui a gente percebe que realmente, né, acreditava-se que a Terra tinha um casco, né, tinha a forma de um casco de cabeça para baixo, como a gente está vendo aqui, e o Sol girando em torno dela, no caso, em torno da Terra. E aqui temos o Big Bang, né? O Big Bang ele é muito conhecido, tá? Há várias suposições sobre ele. E o que significa o Big Bang, né? Significa grande explosão. Ou seja, para ter o universo que a gente tem hoje, ocorreu essa explosão aproximadamente 15 bilhões de anos atrás. Então, a partir dessa explosão que o universo foi formado. E tem a teoria dele, que diz assim, que toda a matéria, né, existente estava concentrada e a partir dessa concentração ocorreu essa explosão. Fez com que essa matéria que estava concentrada fosse o que? Fragmentada, ou seja, dividida, dissipada, sofrendo o que? Uma expansão e criando o universo que conhecemos hoje. Nessa figurinha aqui na imagem, né, a gente percebe isso, né? Como funciona a teoria do Big Bang. Ocorreu a explosão, como vocês podem estar vendo, a matéria que estava concentrada, ela se dividiu, se fragmentou, e a partir do momento ela foi o quê? Se dissipando, foi se desenvolvendo e foi o quê? Se expandindo. E essa expansão criou o universo que a gente conhece hoje. E o sistema solar, né? O sistema solar, ele é o conjunto de corpos celestes composto de planetas, asteroides, cometas, satélites, além da poeira e gases que giram ao redor do Sol. Nesse imagem ao lado aqui, a gente percebe como é o sistema solar, né? O Sol como centro e os planetas girando ao seu entorno, tá? E temos aqui algumas curiosidades sobre o sistema solar, tá, gente? É importante a gente destacar sobre algumas características do sistema solar. Então, acredita-se, né, que o sistema solar ele foi formado há cerca de 4 bilhões de anos atrás, a partir de uma imensa nuvem de gás e poeira que é chamada de nebulosa solar, tá? Ou seja, foi por meio dessa imensa nuvem de gás e poeira que o sistema solar foi formado. Na imagem aqui ao lado, ele representa essa formação. Primeiro essa nuvem, como a gente está vendo aqui, essa nuvem de gás e poeira. Depois essa nuvem, ela, ela vai se separando, né? Criando círculos, né? Como a gente pode perceber, como se fosse uma espiral. E depois cria-se os planetas. E dos planetas, por fim, cria-se o quê? O sistema solar, como a gente conhece hoje. Então, se alguém perguntar para vocês como se criou, como se formou o sistema solar, vocês podem dizer assim, que foi a partir de uma nebulosa solar. E o que é uma nebulosa solar? É uma nuvem imensa de gás e poeira. Então, a partir dessa nuvem, foi se criando o sistema solar, tá? Outras curiosidades também é que o sistema solar, como a gente pode estar vendo aí, ele faz parte da Via Láctea, tá? O que seria a Via Láctea? É uma galáxia espiral. Lembra daquelas formas que eu falei para vocês? Aqui é o Sol
E essa formazinha, né, como eu tô fazendo aqui para vocês, isso seria o quê? A Via Láctea. É como se fosse círculos ao redor o quê? Ao redor do Sol, mas não é um círculo em si. É um espiral que a gente chama de uma galáxia espiral, tá? Então, né, o sistema solar faz parte dessa Via Láctea e tem o Sol como maior estrela. Ele fica no centro dessa Via Láctea e outros planetas que giram ao seu redor. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Acredita-se que a Terra tenha se formado há aproximadamente 4,5 bilhões de anos pelo agrupamento de gás, poeira e inúmeros fragmentos, tá? Isso é uma das características da formação da Terra, ou seja, o planeta que a gente vive hoje. E até 2006, né, Plutão era considerado o nono planeta do Sistema Solar. A partir dessa data, passou a ser o planeta anão. Por que o planeta anão, gente? O termo planeta anão ele foi criado pela União Astronômica Internacional. Foi uma regra que eles fizeram para definir uma nova classe de corpos celestes. Então, por isso que o Plutão passou a ser chamado de planeta anão por essa nova regra. Então, eram 9 planetas que o Sistema Solar era formado. E depois que ele saiu, ficou apenas 8 planetas, tá? E aqui a gente tem a Terra, né? A Terra é onde nós vivemos, onde nós seres humanos moramos, tá? É onde nós seres humanos também transformamos e modificamos essa Terra, esse nosso planeta, né? Então, a Terra, ela é dividida em quê? Em crosta, manto e núcleo, tá? E o que seria a crosta? A crosta, como vocês podem ver bem aqui, tá? É uma camada sólida de rocha na superfície do planeta. A espessura varia entre 3 a 30 milhas, tá, gente? Essa espessurazinha bem aqui, olha. Não sei se vocês podem estar vendo como eu estou circulando aqui para vocês. É essa espessura aqui. Essa é a crosta, ou seja, aquela que envolve externamente o nosso planeta. Aqui temos o manto, tá? O manto é essa cozinha aqui que vocês estão vendo, que eu estou passando aqui para vocês, tá? Isso que é o manto. O manto é uma camada semilíquida de magma ou pedra fundida que se move devido às correntes de convecção, ou seja, a partir daqui que sai, né, a lava, o vulcão, tá? É aqui que fica todo aquele magma concentrado. E o que seriam essas correntes de convecção? Seriam os movimentos das placas tectônicas. É nessa região que acontece, tá, gente? E temos o núcleo. Preste bem atenção que a gente tem dois tipos de núcleo, o núcleo externo e o núcleo interno, tá? Como vocês podem ver bem aqui. Aqui temos o núcleo, eu tô dando ênfase aqui, tá? É o núcleo externo, que é a parte líquida do núcleo, que tem uma composição semelhante ao do núcleo interno. E esse aqui, que fica bem no centrozinho, tá? Bem no centro da Terra, é o núcleo interno. O núcleo interno é a parte sólida no centro da Terra. É feito de ferro e níquel e tem temperatura atingindo 5.500 graus Celsius, ou seja, bem quente, tá? Então, não esquecendo, tá, gente? A Terra é dividida em crosta, manto e núcleo. Núcleo, a gente tem dois núcleos, núcleo externo, núcleo interno, tá? É a parte do, não esquecendo também que é a parte do manto que ocorre o que? As correntes de convecções, que vai derivar o que? A formação de vulcões, tá? E principalmente o movimento das placas tectônicas, tá? E aqui a gente tem a atividade, tá, gente? É na página 27 e 28 do livro. É a primeira e a terceira questão, tá? Para vocês fazerem. Então, a primeira questão diz assim: muitas teorias sobre a origem do universo e da Terra apresentam pontos em comum, apesar de criadas por sociedades e povos distintos. Releia o texto da página 20 sobre a origem do universo e da Terra e faça um resumo dele em seu caderno. Ou seja, você vai ler o capítulo, tá? E entender, compreender. Eu acabei de explicar aqui para vocês também como a origem, como se formou o universo. E você vai fazer um pequeno resumo falando desse tópico, tá? E no terceiro
na terceira questão, diz assim: a Terra tem um satélite natural, a Lua. Ela é o único corpo celeste, além da Terra, onde o ser humano já pisou. Faça uma pesquisa em livros, revistas, enciclopédias, jornais e na internet sobre a chegada do ser humano à Lua. Registre quando esse fato ocorreu, quem eram os astronautas, quais foram as consequências desse acontecimento para a ciência e qual a importância das viagens espaciais, tá? Essa aqui requer um pouquinho mais de trabalho, ou seja, você vai precisar usar a internet, tá? Principalmente, acredito que na internet a gente encontra mais informações, tá? Então, você vai pesquisar o quê? Sobre a chegada do ser humano à Lua. Aí você vai ter que pesquisar como ocorreu esse fato, quem eram os astronautas que pisaram na Lua, quais foram as consequências desse acontecimento para a ciência e qual a importância das viagens espaciais, tá? Então é só você pesquisar e registrar no caderno, tá, gente?